É isso então, galera. Estou rindo aqui então porque o Fluminense executou, ou vai executar, né, pelo menos, segundo o jornalista inglês, a maior venda da sua história. Basicamente é isso. Eu sou Gabriel Amaral, estou aqui diretamente de Volta Redonda e deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, Tricolor, padrãozinho igual você já conhece. Nesse vídeo aqui a gente ainda tem notícia exclusiva, também sobre o interesse em zagueiro do Fluminense. E também temos, fala sobre André. E o que eu abro aqui, inclusive, falando, porque já saiu relacionado o jogo de hoje, isso aqui é rapidinho, mas só pra poder falar, tá? Renato Augusto e Felipe Alves estão fora dos relacionados mesmo, o Fluminense confirmou, porque ficaram treinando no Rio de Janeiro. Não tem nada demais, lesão, nem nada disso, não. Agora, sobre Léo Chu, que na teoria seria a segunda opção do Luiz Henrique, o pessoal da Central Fluminense divulgou uma notícia de que o Seattle Sounders, que é o time do Léo Chu, tá meio que irredutível em relação a negociar o Léo Chu por um valor baixo. Eles estão querendo 2,5 milhões de dólares mesmo. É isso, e que querem recuperar o quanto eles investiram no ano passado. Eu tô achando muito estranho essas liberações tão baratas assim em relação ao Léo Chu, porque foi um investimento, o jogador é novo, ele quer voltar ao Brasil, deve estar dando uma forçada ali também por isso. Enfim, então chama atenção. Segundo o pessoal lá da Central Fluminense, 2,5 milhões de dólares, dá mais ou menos 12 milhões de reais. Eles querem recuperar esse valor e isso deu uma travada na negociação, porque o Fluminense também não quer pagar esse valor todo no Léo Chu. E segundo eles, inclusive internamente dentro do Fluminense, não existe mais aquele mesmo otimismo em relação à negociação do Léo Chu, não. E aí me preocupa, né? Porque a gente vai para a terceira opção. Se seguir mais um cadinho, a gente vai repatriar o Wellington Silva, o ponta, o tartaruga. Que tá onde? Você sabe onde tá o Wellington Silva? Cuiabá? Talvez? Tá no Volta Redonda e Felipe lateral. Não. Esse é o outro Wellington Silva. É o que virou o Wellington quando o Wellington Silva voltou. Enfim. Daqui a pouco a gente tá repatriando alguém assim, né? Mas, enfim, vamos seguindo. Outra notícia, e essa é exclusiva aqui do canal, cara. A gente teve uma publicação há pouco tempo atrás do Trivela falando que um dos desejos do Fluminense é um zagueiro canhoto, bom na bola aérea e que tivesse saída de bola. Obviamente, o Fluminense sabe que ele tá querendo um zagueiro perfeito e canhoto, né? Mas um dos nomes que o Fluminense foi atrás, eu recebi essa informação e fui tentar apurar e confirmei, o Fluminense foi atrás, é do Vitor Cuesta, que está de saída do Botafogo. O jogador tá naquele bolo ali do Gabriel Pires também, de jogadores que o John Textor, apesar de agradar ali, em determinado momento agradou a torcida, acho que o Cuesta até menos do que o Gabriel Pires, tá naquele bolo ali de jogadores que o John Textor quer mudar o perfil do Botafogo. Então por isso que o jogador tá saindo. Em relação ao Fluminense, o que eu apurei o Fluminense tentou um contato ali, chegou a entrar em contato com o Cuesta, teve a intenção, mas o jogador está muito engatilhado com o Bahia. Só que o Fluminense tentou o contato, o jogador estava engatilhado com o Bahia, o Fluminense saiu da negociação. Mas existe uma questão familiar do jogador de não ir para Salvador nesse momento. Então o negócio com o Bahia também deu uma travada, entendeu? Então pode ser que ele queira ficar no Rio, e aí, obviamente, que ele querendo ficar no Rio, a situação vira para o Fluminense. Então o Cuesta encaixa perfeitamente no perfil publicado lá pelo Trivela, de zagueiro canhoto, de bola aérea, e que tem ali a sua qualidade com a bola no pé. Não vou entrar nesse mérito aqui, porque como eu falei, aí o Fluminense está querendo um zagueiro perfeito, mas entra mais nesse lado. Agora, em relação à negociação, no momento, a negociação com o Fluminense está paralisada, porque ele estava a caminho do Bahia, mas surgiu essa questão familiar, de repente o jogador ficar no Rio de Janeiro e não ir para Salvador. Vamos ver. Te agradaria o nome? Te agradaria? Eu ia perguntar pro chat, o chat vai responder, mas te agradaria o nome do Cuesta? Agradaria, mas pra mim brigaria com Antônio Carlos, Manuel. Não chega pra ser o substituto do Ele entra pra entrar nessa briga aí. Não é novo também, né? Não é. A bola aérea é boa, uma boa bola aérea. Enfim. Então, tá aí uma opinião de alguém que iria assistir o vídeo, não vai assistir porque tá assistindo ao vivo aqui do lado, mas deixa a sua opinião sobre o Cuesta aqui no chat. A última notícia, e com certeza a mais importante, que eu deixei aqui, porque como é a notícia que acabou de sair, podia surgir alguma atualização, que é a do André. Segundo o jornalista Ben Jacobs, jornalista inglês, o Fulham está atrás do André, e não só está atrás do André, eu vou falar exatamente aqui o tweet que ele fez, tá? Exclusivo, né, do Ben Jacobs. Fulham fez uma oferta de 30 milhões de libras mais 5 milhões de libras, ou seja, 30 fixo mais 5 de libras de bônus. Para o Fluminense,
pelo meio-campista André. O CEO do Fulham, Alistair McIntosh, já acertou os termos com o André no ano passado, logo depois, ali quando ele viajou para ver a final da Libertadores. Nessa mesma viagem ele já teria acertado ali com o André. E aí a situação é o seguinte: primeiro, esse valor, cara, eu tô vendo a hora que o Ben Jacobs vai ser desmentido, que vai acontecer alguma coisa. Desculpa, é um valor espetacularmente bom. Não faz sentido de tão bom o valor. A lógica é essa, assim. E aí, vamos lá, só para vocês entenderem esse valor em euros. Isso significaria 35 milhões de euros fixos, mais algo em torno ali de 7 milhões de euros de bônus. Daria um total ali em libras, né? Libras para euros, né? Eu não fiz essa conta ali no valor, se considerando todos os bônus ali e tal. 35 milhões de libras daria 41 milhões de euros. Então a gente está falando de um valor absurdo, a gente está falando de um valor bizarro. De um valor de praticamente ser a multa do André. A multa do André é em torno disso, 40, 45 milhões de euros. Então a gente está falando de sair pela multa, algo que a gente não estava... E aí, esse é um ponto importante. Valor absurdo, valor bizarro, etc., para 18 de janeiro. Se anunciam esse valor para dezembro, a gente ia falar, tá na média. Só que a gente estavam fechando essas 7 chaves, né? E a gente não tinha essa noção. Então, assim, o valor é naipe do que o André vale mesmo. É um volante de seleção brasileira, é o melhor volante da América do Sul, é o volante que não só é o melhor da América do Sul, como foi campeão da Libertadores também. Então, assim, tem uma série de coisas... Deixa eu tapar isso aqui, né? Tem uma série de coisas ali que fazem sentido nessa questão do André. O nosso susto é porque a nossa expectativa já estava abaixando com o André. A gente achava que não tinha proposta nenhuma e tal. A gente discutiu isso várias vezes. Inclusive, a gente falava lá no Jornada KTO 1902. Cara, é muito estranho não ter proposta pelo André. É muito estranho não ter proposta pelo André. A gente falou isso 200 vezes. Sobre essa questão do Fulham, vocês vão lembrar que o que eu comentei da outra vez, que o próprio Ben Jacobs deu essa informação, era de que a compra do André estava atrelada à venda do João Palhinha, que é um jogador do Fulham e que, jogando pelo Fulham, seria vendido ao Bayern de Munique por muito mais dinheiro e eles teriam dinheiro para comprar o André. O João Palhinha não vai para o Bayern de Munique e também o Jacobs está noticiando isso, ou seja, o Fulham vai investir no André, talvez apostando que venda o João Palhinha no meio do ano. Pelo visto, desassociou uma negociação da outra. Agora, considerando que ele falou que o negócio foi fechado no final do ano, era muito mais uma questão só de informação do que uma questão de que o Fulham mudou de ideia mesmo. Assim, cara, a gente vai discutir muito isso ao longo do final de semana em relação a o quanto que essa venda muda, assim, em reais. São 180, 190 milhões de reais fixo ali. O valor fixo, obviamente parcelado, né? Não deve pagar esse dinheiro à vista, mas que seja, com umas 30 milhões de reais de bônus. E esses bônus dá pra gente dividir ali sempre, mesmo sem a gente saber, dá pra você dividir em 3/3 ali. É um bônus ali que eles botam coisas ridiculamente fáceis de bater, que é basicamente o André chegar e jogar, que é tipo 20 jogos pelo time na Premier League e tal, não sei o quê. Aí o outro terço ali da situação, que eles normalmente botam coisas que o André tem que ir bem, tipo ser convocado pra seleção enquanto tá lá, não sei o quê, então coisas mais difíceis. E aí outro terço que aí são coisas muito difíceis e tal, quem entra as loucuras tipo Betis campeão da Champions com o Luiz Henrique em campo, entendeu? Se a gente considerar que ele vai atingir só 1/3 desse bônus, você tá falando de uma negociação de 200 milhões de reais. Isso há 2 anos atrás, 1 ano atrás, isso era 1 ano de Fluminense. Então assim, a gente vai discutir bastante ainda sobre essa saída do André, tá? Mas vamos embora. Tamo junto, até a próxima. E hoje de noite tem Jornada KTO 1902 aqui em Volta Redonda. Valeu!